E eu vou pedir a ajuda dos irmãos aqui, que a gente vai fazer uma modificação aqui, tá? Assim que eu ler a palavra de Deus. E diz assim: serviu o povo ao Senhor todos os dias de... Todos os dias de... E todos os dias do ancião que ainda sobreviveram depois de Josué. E viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera em Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 100 e sepultaram num terro da sua herança em Timnat-Heres e no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também toda aquela congregação, a geração dos seus pais, e a outra geração, após que se levantou a ela, não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera em Israel. Vou repetir esse último versículo, versículo 10. E também foi congregada toda aquela geração a seus pais. Qual geração? A segunda geração depois de Josué. E a outra geração que se levantou após ela não conhecia o Senhor, nem tampouco o que fizera em Israel. Amém? Eu queria os varões de Deus que tirassem esse púlpito aqui para mim, essa mesinha aqui também. Adilson, por favor, me arrume 3 cadeiras aí. Ou aquela lá de plástico. Aqui mais fácil. Pode tirar aqui, varão. Tira o púlpito para mim. Tira ali a mesa para mim. O púlpito também. A mesinha. Pode tirar a mesinha com tudo? Isso, pode tirar. Eu vou lá. Bote aqui no cantinho, que eu bebo água aqui no cantinho. Isso. Tem cadeira. Isso. Olha os irmãos. Ah, maravilha. Falta um ali, ó. Aí. Bota para lá, ó. Isso. Lá, leva lá para o canto. Tem rodinha. Bota aqui, varão. 3 cadeiras. Vê se está pegando ali na... Todas as 3 estão pegando. Para cá. Misericórdia, a gente tem que ficar olhando aqui, lá. Quero dizer para vocês que eu não vou chamar ninguém para sentar aqui. Senta aí, dando glória a Deus. Queridos, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu confesso que esse mês iria ser muito difícil para estar aqui por causa do trabalho, mas como Deus tem sido fiel conosco, eu não falo a minha pastora, mas eu digo a Igreja Tenda da Família, e tudo aquilo que Ele tem proporcionado à Igreja da Família, a Tenda da Família, eu creio que Deus tem um novo tempo para a sua casa. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, não está sendo fácil pastorear a Tenda e nenhuma outra igreja nesse período. Por que, queridos, eu falo isso? Porque o período da pandemia nos limita a tantas coisas, não é não? Eu tenho que pegar aqui, né? Eu estou sentindo um rambizinho aí, mas... Enfim, existe uma dificuldade hoje da gente ter alguns sonhos, projetos e ver o agir de Deus no meio de uma pandemia. Não é fácil. E por que eu coloquei essas 3 cadeiras aqui? Essas 3 cadeiras porque hoje a ministração será uma forma lúdica. Essa ministração, na verdade, ela é muito antiga. Desde 1989, quem ministrou ela pela primeira vez foi o Bruce Wilkinson, um pastor americano que escreveu o livro A Oração de Jabes. Quem já viu? Mas quem já viu alguém ministrando a oração de Jabes? Eu já ministrei aqui, irmão. A oração de Jabes. Que Jabes fez uma oração e era mais ilustre que os seus irmãos. Quem conhece essa passagem? Amém. Então, o que acontece? É uma ministração muito interessante, porque quando estávamos aqui na nossa reunião, estávamos discutindo algumas coisas sobre filhos, né? Sobre como é que seria, nesse meio da pandemia, a Tenda Kids, e como é que funcionaria o culto com alguns pais trazendo os filhos para a noite.
E eu sou muito daquilo que escuto e vejo diante das circunstâncias e oro a Deus para uma resposta. E eu fiquei com aquilo na mente. Uma irmã da igreja também me falou sobre a questão dos aumentos da UTI e tal. Hoje eu fui no hospital, não é bem assim, e estamos observando, e qualquer alteração eu venho e falo com a igreja. Mas por que eu quero falar sobre filhos? Na verdade, eu quero falar sobre gerações. Nós somos uma igreja que precisamos ver a geração que nós estamos inseridos. Nós somos uma igreja que precisamos entender, e quando eu coloquei aqui na reunião sobre a geração que nós estamos vivendo, que eu creio que é a geração do arrebatamento, quem assim crê? Não tem mais nada para fazer nesse mundo, a não ser esperar a volta do nosso Cristo. Porque a palavra de Deus diz que lá já tem uma morada, que não existe ranger de dentes, não existe tristeza, só alegria e a presença de Deus, irmãos. Que coisa maravilhosa. Então, eu falei que essa geração que está vivendo a pandemia, essa geração que está vivendo todo esse complexo, é a geração da volta de Jesus. E a gente precisa entender essa geração. A gente precisa entender qual geração nós estamos incluídos. E um texto que fala muito sobre geração é esse texto de Juízes, capítulo 2, que eu falei com vocês. Pois é um texto que nos remete a conhecer a geração que nós vivemos. Nós lemos a geração de um homem de Deus. Quem foi que eu citei no texto? Josué. Lembrando para você que Josué era um homem de Deus. Sim ou não? Alguém tem alguma dúvida disso? Quem crê que Josué é um homem de Deus? Levante a mão. Então veja só. Quem era Josué? Josué nada mais é do que o sucessor do grande líder Moisés. Mas isso não quer dizer que Josué não tinha sido um grande líder. Muito pelo contrário. A palavra de Deus diz que Josué insistia com Deus para que Deus também falasse com ele. Deus. Maravilha. Então, só tira esse ecozinho para mim, Vaza. A palavra de Deus diz que quando Moisés subia à tenda, Josué ficava na porta da tenda, e quando Moisés saía da tenda, Josué permanecia clamando ao Senhor para que Deus falasse com ele. A Bíblia também diz que quando Moisés subiu ao monte, Josué estava no meio do monte, até o nível que a glória de Deus, que estava no cume do monte, estava cercando o monte, porque dali então Josué entendia que era um processo com Moisés, mas logo debaixo da graça de Deus e da glória de Deus estava Josué clamando ao Senhor. É por isso que Josué foi escolhido como um homem de Deus. É por isso que Josué foi aquele responsável por habitar a terra de Canaã. Entenda, não foi Moisés que colocou o povo lá dentro, sim, Josué que colocou o povo lá dentro. Josué era sim um homem de Deus. Mas o texto que nós lemos, existe uma contradição. Como, pastor? Contradição na Bíblia? Não, calma. Uma contradição talvez no nosso pensamento. Porque a Bíblia fala que Josué era um homem de Deus, e que a geração que veio após Josué era uma geração que servia a Deus, mas os netos, ou seja, a geração pós geração de Josué, não servia a Deus. Mas a palavra de Deus diz que nosso Deus é um Deus que visita a iniquidade de geração em geração, sim ou não? Mas também, nesse mesmo texto, para não ficar o texto incompleto, a Bíblia diz que ele visita daqueles que o odeiam. Daqueles que o odeiam. Mas ele abençoa aqueles que aquele que os ama. Os ama. Amém? Português aí. Então entenda o texto que muitas vezes a gente usa e que diz, Deus visita a geração, mas ele visita a geração daqueles que o odeiam, mas daqueles que o amam,
ele abençoa por gerações e gerações. Josué amava a Deus, sim ou não? E por que os netos de Josué não serviam a Deus? Está no texto, não sou eu que estou dizendo. Veja só, queridos. Eu botei 3 cadeiras aqui porque eu quero chamar essa cadeira de compromisso. Eu quero chamar essa cadeira, assim, em uma expressão, vamos dizer assim, biblicamente falando. Aliás, até tem, mas para que a gente possa entender, café com leite. Você lembra quando você era pequeno que você era tão pequeno, e eu tenho uma diferença de 5 anos com meus irmãos, e eu era o menor, eu sou o menor de casa, então quando os irmãos estavam brincando, diziam assim, bota Rafael que é café com leite, e a gente sempre ficava, interessante que tinha aquele polícia e ladrão, quem já brincou disso, polícia e ladrão? Você tinha que bater na parede, aí, salve, acho que era isso, salve todos, não é isso? Salve todos, aí quando você corria, fazia um esforço, batia, e disse, não serve que você é café com leite. Eu ficava enraivado, irmãos, eu ficava misericórdia. É aquele que não se decidiu, aquele que não é reconhecido, aquele que não se achou. Não está nem entre os grandes e nem entre os pequenos. Eu quero chamar essa cadeira disso. E essa cadeira eu quero chamar a cadeira da crise. É a cadeira que é cheia de angústias, perguntas sem respostas, cadeira que não consegue enxergar a esperança e nem o agir de Deus. Amém? Veja só. Nós nunca imaginamos que os nossos filhos ou netos possam desviar do Evangelho. Na verdade, todo pai que está sentado nessa cadeira nunca imagina que os seus filhos e seus netos estejam fora do Evangelho. Lembrando para você que decide ou seja, essa decisão de estar com Cristo é exclusivamente deles. Mas eu quero lhe dizer que nessa noite, quem senta nessa cadeira consegue passar para a geração intermediária e a geração final o exemplo de servir a Deus. Porque essa geração conhece a Deus porque papai ora. E essa geração um dia ouviu falar de Deus porque vovô era um homem de Deus. Veja só. Abraão, se Abraão estivesse aqui conosco neste culto, ele sentaria em que cadeira? A do compromisso. Abraão era um homem que pensava primeiro em Deus. Deus requeriu para ele um filho, tudo bem, Senhor, toma o meu filho. Porque quem senta na cadeira do compromisso diz primeiro Deus e depois Deus. Ao ponto de Abraão entregar Isaac, e a Bíblia diz, ele creu contra a esperança, ou seja, mesmo que houvesse alguma coisa, Deus prometeu, e Deus é fiel para cumprir a promessa. Abraão disse, vou imolar o filho, Isaac, como oferta ao Senhor, porque o Senhor me pediu, e alguma coisa Deus vai fazer. Este homem andava com Deus. Este homem, antes da lei, ele já sabia o princípio de dízimo, de entrega ao Senhor. Este homem tomava café com Deus. A Bíblia diz que o anjo do Senhor chegou e ele disse, fica aí que eu vou preparar um cafezinho ali para a gente. Tem como desligar o retorno para mim? Está fazendo uma zoada horrível aqui. Pode desligar esse retorno, deixa só pegar. A Bíblia diz que o anjo do Senhor veio, visitou Abraão e Abraão tomou um café com ele. Abraão era um homem que sentava na cadeira de compromisso com Deus, de amizade com Deus. A Bíblia diz que ele teve um filho. Qual é o nome do filho de Abraão? Isaac. Sentou aonde? Por que o do meio? O que é que você conhece de Isaac? O que é que você conhece de Isaac? Me diga uma coisa assim, interessante que Isaac fez. Só aquela história do poço, mas sim, né, a esposa, mas foi quem que ordenou?
Os historiadores dizem que Isaac é filho de um grande homem e pai de um grande homem. Mas não influenciou e nem contribuiu para quase nada. Até a riqueza que Abraão teve uma crise de existência um dia, conversando com Deus, Senhor, eu estou muito rico. Eu estou muito rico, para quem, Deus, eu vou deixar? O pedido de Abraão, aí Deus diz assim, olha, na sua velhice você conceberá um filho. Mas interessante que quem teve encontro com Deus, que ouvia Gênesis capítulo 28, de ouvir falar, mas agora conheço de ver quem foi? Jacó. E Jacó sentou aonde? O significado de Jacó é enganador. Jacó se uniu com sua mãe, era um cara tão gente boa no começo que o irmão queria matar. Mas por que Jacó senta aqui? Porque Jacó conhecia o Deus de vovô. Jacó ouviu falar do Deus de papai, mas Jacó não conhecia. Ele diz isso, conhecia o Senhor de ouvir, mas agora conheço de... Porque esta geração aqui é a geração que falta o compromisso com Deus. E essa geração é a consequência da falta do compromisso com Deus. Um grande amigo disse que hoje nós vivemos numa geração que ouve com os olhos. Você já viu uma propaganda muito antiga, que assim, era o pai e o filho descendo na escada rolante, aí o pai estava fumando e o menino vinha fumando atrás? Quem já viu essa propaganda? É uma propaganda americana, e que a mãe fazia um gesto ruim, e o filho repetia, porque nós somos exemplo para os nossos próprios filhos. Eu quero lhe dizer que nós somos responsáveis pela geração que um dia pode ser a geração da crise. Porque o nosso compromisso com Deus vai influenciar a próxima geração. Aquilo que nós temos com Deus vai instigar a próxima geração a querer algo. O interessante é que nós vimos John Wesley, Billy Graham, Benny Hinn. Nós vimos, mas esta geração que nós vivemos agora, irmãos, é uma geração que não está, muitas vezes, compreendendo quem é o Deus que ela serve. Estão se discutindo se dízimo está no Novo Testamento ou não. Pastor, e aí, está ou não está? Eu lhe digo logo que o Novo Testamento, no Antigo, era 23%. Você entregava o dízimo, depois você entregava o dízimo da festa, depois você entregava em cada 3 em 3 anos, aí se você pegar 10, dividido por 3, dá 0,3 alguma coisa, dá 3,3 alguma coisa, que é bom de matemática aí. Então, o que acontece? Cada 3 anos você pegava esse dízimo, que era diferente desse, para você dar para os pobres, para as viúvas, para os estrangeiros. Esse aqui era para o levita, e esse aqui era para a organização de todas as festas. Aí chega no Novo Testamento, a igreja diz, sabe de uma coisa? Vamos dividir tudo. A generosidade ainda continua de forma contínua, a oferta do Senhor continua de forma contínua na igreja. Agora não existe nem mais porcentagem, meu irmão, agora é tudo. E o povo fazendo questão de 10%. Você sabe que tudo que eles dizimavam no Antigo Testamento voltava para eles, porque entenda uma coisa, a gente tem concepção de achar que o cara trazia o carneiro, imolava o carneiro, e Deus fazia que nem fez em Gideão. Aí subia o carneiro, evaporava e ia para Deus. Não, aquele carneiro, depois que assava, vinha para a própria família. Aí a gente faz a concepção do dízimo, a mesma coisa na igreja. Você está no ar-condicionado, no fresquinho, sim ou não? Está voltando para você o dízimo, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Está na Bíblia. O que eu estou falando está na Bíblia. Você tem luz, tem som.
É por isso que os irmãos do Novo Testamento abriam mão das suas próprias propriedades. Porque eles estavam inseridos naquilo que mais voltava para eles. Tem gente brigando por 10%. Tem gente discutindo se Deus escolheu o salvo antes, ou se Deus escolheu a gente antes do ventre da nossa mãe, ou depois do ventre da nossa mãe, mas a palavra de Deus diz em João 3,16, Ele amou o mundo de tal maneira, e se importa a forma que você é salvo, importa que você foi salvo na cruz do Calvário. Estamos debatendo coisas que a gente nem conhece quem é. E essa geração que está subindo, acabei de ver isso lá no trabalho, uma música chamada Me Leve para a Igreja, não é americana, nem perca seu tempo. Nunca se viu tantas pessoas xingarem o nome de Deus como hoje. Nunca se viu tantas pessoas odiarem Deus como hoje. Hoje já estamos vendo o reflexo da geração da crise, que tem perguntas sem respostas, porque esta geração aqui não soube dar. Ficou preocupada no seu próprio eu, naquilo que tem em seus próprios conceitos, e esqueceu dessa geração. Existem desenhos infantis que pregam que não existe Deus. E estamos fazendo questão como se o Tenda Kids tivesse a total responsabilidade de evangelizar os nossos próprios filhos. E não semeamos dentro das nossas casas os desenhos de Deus. Eu me lembro que antigamente, quando eu não era cristão, tinha um desenhozinho de Deus que passava no SBT, eu acho que era na Band, um negócio desse, bem antigo, que está até hoje. Até hoje eu paro para assistir, porque isso fez parte da minha infância. E olha que eu não era crente. Porque minha mãe já dizia assim, filho, não precisa você ir para a igreja não, mas cola ali no vizinho que é crente. Vai lá. Ela preferia que eu andasse com ele do que eu andasse com os outros meninos da rua. Por quê? Porque a geração entendia que quando vinha um homem ou mulher de Deus, tem algo diferente nele e nela. Rei Davi sentou aonde? Que cadeira? Tem certeza que é essa? Mas ele não era assassino? Pense bem. Não era adúltero? Pense bem. Eu vou dar uma pista. É a cadeira que está com minha mão. Por que Davi sentou aqui? Porque entenda uma coisa. Eu não estou querendo chamar você a ser um ser espiritual somente. Você é constituído de corpo, alma e espírito. Os homens de Deus, eles não precisam ser algo diferente daquilo que eles são chamados para ser. Ou seja, homens de Deus vão pecar, vão falhar, mas homens de Deus, eles precisam ser coerentes. Quando Natan meteu o dedo na cara de Davi e disse, esse fulano da história lá que ele contou é o Senhor, a Bíblia diz que ele reconheceu o pecado. A geração que não reconhece o pecado é essa. A geração que nem sabe o que é pecado é essa. O perigo dessa geração é não reconhecer o pecado, pois o pecado é que afasta de Deus. Salomão sentou aonde? Salomão sentou aonde? Salomão teve 2 períodos. Começou aqui, mas pulou para cá. Começou bem. A Bíblia diz que aos 15, 16 anos, o pessoal chegou para ele e diz, olha, só temos algumas cabeças de gado aí, o povo todo vai passar fome, e estamos na Pimbaíba aí, o que é que o senhor vai fazer? Ele novinho disse, sobe todo mundo com os gados para o monte lá. Aí todo mundo subiu sem entender nada, ele disse, agora sacrifica ao Senhor. Ele deu tudo que ele tinha para o Senhor.
Deus se alegrou, chega para ele de noite e fez: Salomão, gostei. Já começou com o pé direito, pede-me o que você quer. Aí Salomão disse: eu quero sabedoria. Mas Deus também orientou a Salomão, a todos os reis de Israel, não acumular 3 coisas: ouro, cavalos e mulheres. Infelizmente, Salomão acumulou ouro, exército e tome-lhe mulher, irmão. Nunca vi um homem que tinha tanta mulher. Era 700 não oficial e 300 não oficial. Parece meio que uma contagem de índio, né? Sabe como é a contagem de índios? Quem conhece essa piada? Que estava lá o exército no Forte Apache, aí dizia assim: ó, general, os índios estão vindo nos atacar aí. Disse: quantos são? Ele diz: 1.002. 1.002? Tem certeza? Tenho. 2 na frente e os 1.000 atrás. Então, irmãos, o que aconteceu? Ele começou assim, vão ver. Porque o que acontecia? Vamos dizer que ele teve uma noite maravilhosa com a 300, lá, 350. Aí a 350 faz assim: Solon, de manhã cedo, e diz: meu pai tem um templo lá de um deus dele, que está precisando de uma reforma. Não tem como você dar uma ajudadinha, não, lá na terra de papai. Porque a tática de Salomão, muitas vezes, não era conquistar por exército, mas sim se unir. Então, ele chamava, né, a princesa para casar com ele. É por isso que ele tinha muitas mulheres. E aí, ele cede a primeira. Mas aí, o que a mulher volta lá para a casa das mulheres e diz assim: olha que salãozinho me deu, eu sou especial. E aí, pronto, meu irmão. Aí as outras vão fazer o quê? Até que uma teve uma ideia e fez assim: olha, sabe de uma coisa? Não quero lá na terra de meu pai, não. Eu quero aqui em Israel. E se você ver lá, no final do texto, diz assim: nunca se viu tanta idolatria em Israel. Que no final ele disse: é tudo vaidade. Roboão, neto de Davi, camarada que tinha tudo para acertar, louco de pedra, irmão. A primeira coisa que ele fez, dividiu o reino em 2. Por quê? Porque suas angústias, seus anseios, suas incertezas, a falta de conhecer o Deus que era com Davi, que era por muitas vezes seu pai, fez ele dividir o reino. A Bíblia diz que um reino dividido não. Logo de cara, 10 tribos foram embora. Se esse Deus, esse rei é doido. Roboão fez uma das piores coisas para Israel. Para você ter ideia, nem quando eles voltaram do cativeiro babilônico já tinha gerado outro problema, que era Samaria, por causa dessa divisão. Nunca Israel foi a mesma. Até nos tempos de Jesus, quando tinha um parente lá, que era da Galiléia, e outro da Judéia, eles tinham que passar por Samaria. Eles detestavam Samaria, porque Samaria foi o povo que ficou. E se uniu a outros povos, maculou a união de Deus. Foi Galiléia, foi para a Judéia, lá para o cativeiro, e quando volta tinha que passar por um lugar que eles sabiam que era um lugar de pessoas que tinham se corrompido e servido a outro Deus. É por isso que tinha guerra entre Samaria. Eles se odiavam por isso. Existe um relato de Flávio Josefo que um samaritano, com muita raiva desse negócio, dessa briga territorial, pegou ossos e jogou dentro do templo de Jerusalém. Isso é uma afronta para os judeus. Tudo por causa deste homem aqui. Pois a geração que senta aqui é a geração culpada, irmãos. É a geração que na igreja é tudo bem, maravilha, homem e mulher de Deus, mas quando chega em casa, a língua está mais afiada, meu irmão, que parece na navalha. Que quando chega em casa é só a graça. Diz que uma certa feita um pastor foi almoçar na casa de um irmão, e aí, quando ele sentou, um meninozinho do casal vinha
olhava para ele, para a cabeça dele e voltava. Vinha, olhava para a cabeça dele e voltava. Aí depois vinha, olhava para a cabeça e voltava. Aí o pastor ficou encucado com aquilo, disse, o que ele está olhando aqui atrás na minha cabeça? Fez, menino, o que você está olhando? Disse, não, pastor, não se preocupe não, não é nada não, é porque a mamãe sempre disse que você tem duas caras. Irmãos, essa geração é a geração que a gente não pode nem cogitar sentar aqui. E essa geração é a mesma que Jesus diz. No grande dia dirá muitos para o Senhor, Senhor, mas eu profetizei em seu nome. Senhor, mas expulsei demônios. E Jesus diz o quê? Afasta de mim, pois eu não vos conheço. Sabe o que é que o Novo Testamento aqui, para terminar, chama essa geração? Quente. É geração quente. Sabe como é que o Novo Testamento chama essa geração? Fria. Sabe o que o Novo Testamento chama essa geração? Morna. O que é que diz o texto sobre pessoas mornas? Que o Senhor o quê? Desculpa o termo, vomitaria. Próprio, palavras do Senhor diz, é melhor que você seja ímpio ou você seja santo, mas que você não seja morno. O próprio Deus diz que nós não devemos sentar nesta cadeira. Mas, pastor, o senhor está ministrando isso? Eu, quando orei para o Senhor, eu disse, Senhor, me dá uma ministração. Eu trouxe 2 papéis, a outra foi o meu eu que estava querendo. Mas Deus disse, não, você vai ministrar essa. Sabe por quê? Porque o amanhã está tão incerto, irmãos. Sim ou não? Sim ou não? E que se a gente só tivesse a oportunidade de ministrar isso, para que muitos dos irmãos que ainda estão sentando aqui, saíssem daqui para sentar aqui. E muitos dos que nós conhecemos, que precisam aprender conosco, saiam daqui para sentar aqui, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Nessa pandemia, talvez muitos de vocês somente pela fé conseguem fazer planos. Se hoje fosse minha última ministração da igreja, eu diria para vocês, ouçam as palavras que o Espírito do Senhor está falando para você. Não existe mais tempo da gente brincar de danças de cadeiras. Precisamos sentar na cadeira de compromisso. E Deus não chama ninguém que Ele não conheça e que não possa sentar na cadeira do compromisso. Então, se Deus está falando com você hoje, é porque Deus já te colocou na cadeira do compromisso. Só basta eu e você nos colocarmos na cadeira do compromisso. Porque Deus já liberou sobre a sua vida a presença gloriosa dEle. E Ele diz, aquilo que eu comecei, serei fiel para cumprir. As promessas de Deus ainda estão na sua vida. Aquilo que Deus reservou para você, independente das circunstâncias, estão na sua vida. O relacionamento que Deus lhe prometeu ainda está na sua vida. Quantos de nós, pelas circunstâncias, às vezes a gente cansa, hein, irmãos? A gente se cansa, às vezes a gente diz assim, ó, não quero ver ninguém, não quero ouvir ninguém. Ah, pastor, Senhor, não quero ministrar hoje, não quero dar a palavra de hoje, quero ficar quietinho no meu canto. Engraçado que todos que pensaram que estava quietinho no canto, Deus chamou para sentar na cadeira do compromisso. Abraão, Moisés, até aquele que estava forçado, José, vem, sai daí da cisterna. Eu estou te chamando agora para sentar e ser governador. Deus marcou um encontro contigo aqui nessa noite, irmão.
Você está sentado aqui, sabe por quê? Porque você quer ser a diferença. Você está sentado aqui porque você acredita que Deus ainda há de fazer coisas grandiosas. É por isso que eu falei na reunião aqui da igreja, eu disse, olhe, se a gente está vislumbrando ou querendo, enxergando aquilo que foi de promessa na tenda da família, um novo tempo, uma nova história, aquilo que há de crescer, precisamos mudar os nossos pensamentos e atitudes. Porque tudo só começa quando nós começamos a sentar nesta cadeira. Eu estou repetindo isso aqui o ano todo. Eu disse, estou vivendo o melhor ano da minha vida. No meio da pandemia. Porque eu tento, com muito esforço, sentar nessa cadeira todos os dias. E é assim que Deus faz na minha vida, Deus pode fazer na sua, está fazendo na sua. Creia simplesmente que essa cadeira já tem o teu nome. Está escrito isso em Apocalipse 24, diz, e eu vi tronos que foram dados àqueles que têm o poder de julgar, que foram degolados por amor de Cristo, que não se venderam à marca da besta, e eles têm o poder de julgar. Julgar quem? 2 Coríntios 3:6 diz, não sabeis que a vez de julgar os anjos, os anjos estão debaixo da tua autoridade. Nós sairemos como filhos e estaremos junto com o justo juiz, julgando Satanás e seus anjos e aqueles que não estão em Cristo. Existe um trono para mim e para você. Está escrito. Porque Jesus te fez príncipe e princesa dele. É por isso que eu creio que nessa noite tem aqueles que assentam na cadeira do compromisso aqui nesse lugar, amém? Quantos querem estar presentes na cadeira do compromisso? Levante sua mão, glorifica ao Senhor. Se coloque de pé. Nunca se esqueçam que você é pedra, escute aqui, que você é pedra viva no lugar onde você está inserido. Que Deus te faz sentar nessa cadeira não é à toa. Deus te escolheu. E olha, deixa eu falar uma coisa para você, quem senta nessa cadeira, por muitas vezes, não tem posições nem escolhas pessoais. As suas escolhas são escolhas de Deus. Os seus sonhos são os sonhos de Deus. E Deus, por muitas vezes, colocou pessoas nessa cadeira aqui, como os homens e mulheres descritos em Hebreus 11, heróis da fé, não para mudarem somente a vida deles, mas principalmente para mudar a vida das pessoas que os cercam. Nós somos responsáveis por essa geração.